Por que estudar filosofia é chato, é difícil, é algo sem interesse? Às vezes, quando coloca as pessoas para estudar filosofia, se torna uma coisa obrigatória para passar em uma prova, ou para passar no Enem, ou para fazer uma prova de concurso público. E a filosofia se tornou algo obrigatório. E tudo aquilo que é obrigatório em nossa vida se torna cansativo, se torna chato e às vezes até de difícil entendimento quando a gente está aplicando essa coisa em nossa vida, quando a gente está estudando isso. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz Filósofo. Eu sou Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O tema de hoje eu vou falar sobre filosofia é chata? Mas antes de eu falar mais disso, peço que você se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho da notificação, veja se você está inscrito, se não tiver inscrito, se inscreva, porque se tudo que você estiver fazendo, compartilhando, comentando, vai mostrar para o YouTube que este conteúdo aqui tem uma certa relevância, ok? Então, vamos lá. Eu, de forma particular, eu comecei a estudar filosofia porque eu estava com algumas perguntas existenciais dentro de mim a respeito sobre amor, sobre relacionamentos, sobre Deus e sobre religião. Eu fui buscar a filosofia porque eu estava com algumas perguntas para serem respondidas. Eu estava com algumas indagações dentro de mim. Então eu comecei a minha jornada de estudar filosofia. Não comecei a estudar filosofia no interesse de querer ser um professor ou querer dar aula, porque a filosofia ela chegou a mim como uma forma de eu começar a verbalizar o mundo. Esse mundo que às vezes parece sem sentido. Então, eu gosto de dizer que a filosofia é um impulso natural em cada ser humano. Um impulso natural em que sentido? Porque cada um de nós seres humanos, cedo ou mais tarde, vai começar a questionar sobre a vida, sobre a existência. Quando a gente começar esses questionamentos, é um próprio impulso filosófico. Porque a filosofia é o quê? A filosofia é um trabalho onde o homem, nós, seres humanos, estamos tomando consciência da nossa própria consciência, da nossa própria realidade. Quando essa pessoa começa a tomar consciência dessa própria realidade, ela começa uma jornada a caminho de uma forma intelectual ou espiritual para compreender a si mesmo. Então, a filosofia é uma reflexão sobre a própria vida, sobre a própria existência. Então, a reflexão sobre a própria existência, sobre a própria vida, se tornou uma coisa chata, porque ela se tornou algo obrigatório. Mas fazer filosofia é você pensar sobre si mesmo, pegar conceitos de alguns filósofos, pensar sobre esses conceitos e ver quais desses conceitos aplicam em sua vida, qual desses conceitos não faz sentido em sua vida, e você começa essa busca. É por isso que o conhecimento hoje se tornou uma coisa obrigatória. Você tem que obter conhecimento para você passar em uma prova. O conhecimento não é um fim em si mesmo. O conhecimento é um meio para você atingir um cargo, para você passar em uma prova ou algo assim parecido. Então, praticamente, a filosofia e outras áreas de conhecimento são apenas estorvo, são apenas uma ponte que você precisa passar para atingir algo. Seria como Kant fala, seria um imperativo hipotético, tenho que atingir, eu tenho que estudar filosofia porque essas matérias vai servir para que eu possa passar em uma prova. Mas não é, eu tenho que estudar filosofia porque eu preciso conhecer a mim mesmo, eu preciso compreender minha realidade, eu preciso ter uma nova visão da realidade, eu preciso transformar, eu preciso me autoconhecer, conhecer a ti mesmo, avaliar a minha própria vida. Filosofia é isso, é uma jornada onde, eu gosto de dizer, onde que a filosofia é uma jornada pessoal da pessoa que se coloca para fazê-la e que às vezes essa pessoa que se colocou para fazer
ela vai compartilhar um pouco da sua experiência para outras pessoas, como eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo a minha jornada filosófica, isso aqui até a própria vida, até o fim da vida, vamos dizer assim. E eu estou compartilhando um pouco daquilo que eu estou compreendendo nessa jornada. Então, pensar sobre a vida, todos pensam. Todo mundo é filósofo em maior ou menor grau. Mas existe aqueles que se dedicam mais e às vezes vai aprofundar, vai nas raízes da existência, vai perguntar quem eu sou, por que eu existo, qual o sentido da vida, será que a vida tem sentido, por que existe sofrimento, por que existem pessoas pobres, o que é viver bem, o que é a vida, o que é o ser humano, será que existe uma alma dentro do nosso corpo, se não existe uma alma, então o que existe, o que é a mente, o que é a consciência, o que é essa realidade que nós vivemos, será que nós vivemos uma ilusão, será que o capitalismo faz bem, será que a democracia faz bem, o que podemos fazer para melhorar este mundo, o que podemos fazer para melhorar nós mesmos. Então, pegou a visão? Filosofia é algo chato porque se tornou algo obrigatório. Mas quando você faz essa busca de autoconhecimento, a filosofia se torna uma ferramenta poderosa para transformar você e transformando você, transforma a realidade. Porque quando você muda, automaticamente, o que você mudou em si mesmo vai atingir todas as pessoas ao seu redor. Então, eu gosto de dizer que filosofia se faz caminhando, filosofia não se faz apenas sentado na poltrona, ou numa livraria, ou numa biblioteca, mas filosofia é uma jornada que você começa a caminhar. Filosofia se faz caminhando. É a partir do momento que você faz essa jornada da filosofia, você começa a buscar novos conhecimentos, novas compreensões, e você começa a pensar sobre a própria vida. Às vezes a filosofia parece chato por isso, porque você está começando a pensar o óbvio, começando a pensar a própria realidade, começando a pensar o próprio pensamento. E não existe coisa mais difícil no mundo do que você pensar o próprio pensamento. Você pensar um pensamento além daquilo que a realidade impõe para você pensar. Você pensar além da religiosidade. Você pensar além do senso comum. Você ir além. Então, a filosofia seria esse esclarecimento, como diria Kant, seria essa saída da caverna, seria essa autonomia, seria a filosofia seria como Jean Paul Sartre diz, um homem condenado à liberdade. Um homem condenado à liberdade também está condenado às suas responsabilidades. Condenado às suas responsabilidades, eles têm que refletir sobre a vida, sobre a lei da causa e efeito, para que assim ele possa pensar sobre a existência, agir na existência e ao mesmo tempo criar talvez um mundo melhor, talvez um homem melhor, ou transformar a si mesmo e doar-se ao mundo uma pessoa nova, uma pessoa transformada pelo poder de um novo entendimento que atingiu através da filosofia, da psicologia, da história, da neurociência, psicanálise ou de outras áreas que ajudam no desenvolvimento humano. Muito obrigado, boa jornada para você, boa busca e bons estudos de filosofia se você está nessa jornada. Fui!